como eles não sabiam o que exatamente eu tinha, né, porque parecia um sarampo. Muito raro, severo, mas parecia um sarampo. E estava um estado bem crítico, né, porque o meu corpo estava todo tomado de bolha já. E eles tiveram que me induzir ao coma. Com o passar dos dias, eles não conseguiam, começaram a tentar descobrir muitos exames, investigando com a minha família, perguntando o que eu tinha feito, se eu tinha feito algum tratamento odontológico, dermatológico, sei lá, qualquer coisa, procurando investigar o que poderia ser, porque não era sarampo. Eu gostaria muito que tivesse sido, né? Mas não foi um sarampo. E foram passando os dias. E aquelas bolhas, né, que o meu corpo começou, quando tudo começou, aquelas bolhas, elas foram aumentando. Elas foram aumentando e o meu corpo ficou totalmente exposto. Eu fiquei com o corpo, a pele toda no vivo. Então, eu fiquei numa UTI que ela tinha isolamento triplo. Ninguém tocava em mim. Era uma máquina que tinha os catéteres e ninguém tocava em mim. A máquina que colocava a medicação. Nem os médicos entravam dentro do quarto. Era muito raro eles entrarem para não haver a contaminação. A minha família conta que tinha dia que o meu corpo estava enorme, assim, muito inchado. Eu não conseguia acreditar que ela estava daquele jeito. Daí, para mim poder entrar no quarto onde ela estava, eu tive que me preparar. Tipo assim, uns 5 dias, mais ou menos. Porque eu não conseguia entrar. Eu via ela de lá, do vidro lá para dentro, eu não conseguia entrar. Cada dia que passava, eu dizia, eu vou entrar. Eu chegava lá, no outro dia eu não conseguia, no horário de visita. Demorei acho que uns 5 dias de que eu conseguia entrar. Claro, foi muito tempo assim que desse processo de que ela ficou internada e tal. E quando eu voltei de novo para casa, a minha mãe estava com ela. Aí só eu e meu pai em casa e minha irmã mais nova. Então, a mãe também não me passava assim, eu só ligava, às vezes mandava mensagem e só chorava, então ela não passava. Daí um dia, quando eu tava no colégio novamente, ela me ligou e eu fiz ela contar pra mim, sabe? Tipo, eu quero que você me conte o que tá acontecendo. Daí ela contou. Aí foi muito difícil, porque em todo esse processo eu não consegui ir visitar ela, sabe? E daí só passava pra mim assim que a situação era grave, sabe? Aí naquela época acho que eu tinha uns 15 anos, 16 anos. Passava dias, eles iam, né, fazer a visita e eles não tinham uma resposta, eles não sabiam. Era algo novo para eles também. Eles não sabiam dizer, a gente descobriu alguma coisa. Não, eles não sabiam dizer o que era. Era muito novo para eles também. Eles tentavam eles faziam exames, mas não sabiam dizer o que era. Só falavam, ela está estável. Não viam uma melhora. Só viam que aquilo lá estava piorando. As bolhas, né, tava aquele queimado, porque aquilo virou um queimado. Então, a preocupação era se eu iria resistir, porque aquilo virou um grande queimado. O meu corpo estava mais de 60% queimado. E o meu rosto, assim, foi muito queimado. Os meus olhos foram muito queimados. E a minha família conta que não tinha respostas. Não tinha, eles não sabiam o que dizer. Eles só falavam que
estavam investigando, estavam procurando, mas que não sabiam se eu ia resistir, se eu iria sobreviver. Porque também eles não tinham um diagnóstico. E depois de 1 semana, eles descobriram que era síndrome de Stevens-Johnson. Assim, a minha mãe, ela era uma pessoa que disse que ela só chorava e rezava. Então, eles evitavam de contar muita coisa para ela. Mas, né, o meu ex-marido foi pesquisar que a chance, se eu sobrevivesse, é que se eu sobrevivesse eu ficaria cega e toda repuxada, né? Porque como o meu corpo foi todo queimado, então eu ficaria toda repuxada. Na história do hospital, que era o hospital que eu fiquei, era referência em queimados, eles nunca tiveram algo parecido com o meu caso. Então, assim, para eles também foi difícil ter um diagnóstico, dar um diagnóstico preciso. E eles demoraram, né? Eu vejo assim que para a doença, que é tão grave, precisa ter um diagnóstico muito rápido, para que você não tenha sequelas tão sérias como eu tive. E nesse tempo que eu fiquei lá, em coma, a minha amiga conta que teve muitos casos que entraram e saíram sem vida. E eu tive pneumonia e teve um caso de um menino que entrou lá, que só com pneumonia, em questão de 3 dias ele faleceu. E eu estava lá toda exposta, com pneumonia, e eu estava lá ainda sobrevivendo. Então, assim, para eles, eu não passei por isso, né? Foi muito difícil, eu não consigo imaginar o que estava passando na cabeça deles. Quando eu cheguei no hospital, eu não lembro de ter chegado lá, né? Quando eu cheguei lá, eu não tinha consciência, então eu não lembro por que parte eu cheguei. Se por uma área de ambulatório, eu não vi a frente do hospital, eu não vi nada. Eu não sei em que momento, né, que aconteceu isso. Foi muito nítido para mim, essa experiência que eu tive não tem como tirar de mim, porque eu vivi isso e foi muito real. Eu lembro de eu sair correndo. Eu lembro exatamente que eu estava com a roupa que eu fui para o hospital de Papanduva, que era uma calça jeans e uma camiseta azul. E eu saí correndo no hospital lá de Floripa e correndo atrás da família do meu ex-marido, porque eu sabia que tinha uma tia dele que morava lá. Então eu pensei, eles me deixaram aqui, eu vou sair correndo, eu vou sair à procura deles aqui. Eles devem estar lá na tia dele, né? Então, assim, era muito real, era como se eu estivesse no mundo normal, assim, só que eu estava sozinha. Tinha as casas e eu estava correndo, andando à procura, tipo, perdida. Mas aí, o cenário muda. Era como se você passasse um story. Aí o cenário muda. Só que aí para um cenário não muito bonito. Eu vou para um cenário em que tudo é preto e branco. É como se eu fosse para uma cidade assim deserta e não tivesse ninguém lá. Mas eu tô caminhando naquela cidade assim, procurando alguma coisa. E eu tô um pouquinho angustiada, eu me sinto angustiada. E eu tô procurando alguma coisa naquela cidade. E eu vou caminhando. Caminhando. Aí daqui a pouco o cenário muda novamente. Eu tô como se fosse descendo um porão. E à medida que eu vou descendo as escadas, vai subindo água.
uma água suja. E aquela água vai subindo, né? À medida que eu vou descendo a cada degrau, aquela água vai subindo. E cada vez que eu vou descendo, era um sentimento que eu sentia de... Eu não estava com medo. Era um sentimento, assim, de... Ai, tá bom aqui, quero ficar aqui. Sabe? Aí eu vejo uma mulher. Mas aí a água já tá até na minha cintura. Aí eu vejo uma mulher, só que eu não consigo ver o rosto dessa mulher. E o cabelo dela cobre, assim, o rosto dela. E nesse momento, a mulher, ela me coloca no colo dela e me segura. E é como se eu me sentisse bem, sabe? É um sentimento, assim, que eu tô em paz. Mas aquele local ele não é bonito, ele é feio, ele é escuro, a água é suja, não tem luz. Eu não consigo dizer, sabe, quanto tempo dura em cada cenário desse, mas é muito estranho, sabe, é muito, assim, eu não sei explicar, é muito, é como se eu estivesse em várias dimensões, sabe? Aí, depois disso, eu vou para outro cenário. Mas o cenário esse é um cenário bonito. É um cenário que tem luz, que tem um verde, e eu tô com uma roupa branca. E eu vou caminhando em direção a uma luz. Uma luz, assim, é como se eu tivesse um caminho e no final dele tivesse uma luz. E eu tô feliz. E eu tô caminhando, sabe? E a minha amiga conta que quando eu acordei do coma, a primeira coisa que eu contei pra eles, que eu escrevi, né, porque eu não conseguia falar, é que tinha uma luz branca que me chamava. E essa luz branca me chamava. E eu coloquei a mão nessa luz, mas eu não quis ir. Eu não quis ir. Eu escolhi ficar. Então, por algum motivo, né? Eu acredito muito no... Eu já tinha uma afinidade com o espiritismo e depois disso, eu tenho certeza que existe vida após a morte, eu acredito muito nisso. Então eu acho que eu escolhi ficar. Por algum motivo, não sei o qual, mas eu escolhi ficar. E passar por alguns obstáculos, mas escolhi ficar. Não... E isso foi algo assim muito real, muito real. E depois disso eu conversei com colegas que estudam a doutrina espírita e eles falaram que eu visitei o umbral, nessa parte aí que eu contei. Então eu visitei o umbral e que eu tive uma experiência de quase morte.